Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira é mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos continuar a mensagem de sexta-feira passada, que não pude terminar por causa do tempo. Eu tive que ler o texto, ele é bem extenso, e também por causa do armazenamento do meu celular. Então nós estávamos falando sobre as tentações que Jesus passou e que nós também passamos, que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 13. E hoje nós vamos ver como resistir a essas tentações. Falamos que Jesus passou por tentações, que vamos passar por tentações, mas assim como Jesus, que estava como homem aqui na terra, resistiu às tentações, nós também podemos resistir. Hoje vamos falar como podemos, porque Jesus nos deixou escrito aqui como ele fez para resistir às tentações. Amém? Então, se nós virmos aqui no livro de Lucas, capítulo 4, a palavra diz que, estando pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. 40 dias Jesus ficou em jejum. O que precisamos atentar? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Nós que já entregamos a vida para Jesus, reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, seguimos a Jesus de todo o coração, o Espírito Santo habita em nós. E nós temos que buscar mais e mais a comunhão com o Espírito Santo, buscar mais e mais as coisas de Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscarmos mais e mais, quanto mais nós buscarmos o reino de Deus, mais comunhão nós teremos com o Espírito Santo, mais estaremos cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá força para vivenciarmos as situações difíceis aqui na terra, para vivermos aqui na terra. É o Espírito Santo que nos fortalece. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para podermos resistir às tentações. E Jesus foi levado ao deserto, passou por tentações e ficou 40 dias sem comer. Irmãos, Jesus está nos apresentando o jejum. Para resistirmos às tentações, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos jejuar e orar. Jesus estava em jejum. Você quer resistir à tentação? Seja cheio do Espírito Santo, esteja cheia do Espírito Santo. Faça jejum. Jejue, tire períodos de jejum. Isso fortalece o nosso espírito. Isso nos ajuda a resistir à tentação. Então Jesus ficou em jejum, cheio do Espírito Santo, em jejum. E quando o diabo apresentava as tentações a Jesus, ele resistia com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Da nossa boca precisa sair a palavra de Deus. A nossa defesa é a palavra de Deus. Quando estamos firmados na palavra de Deus, nós poderemos resistir às tentações, usando em nossa defesa a palavra de Deus. Jesus cheio do Espírito, Jesus jejuando, Jesus fazendo uso da palavra de Deus. É assim que vamos resistir à tentação. Só que para fazermos uso da palavra de Deus, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente, nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração. Isso quer dizer que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Isso quer dizer que nós precisamos meditar e conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia.
Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, nós a usaremos como escudo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o ser humano. Quando o diabo fala: se tu és o Filho de Deus, dá ordem a essa pedra que se transforma em pão. Quer dizer, para de fazer jejum, come. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha a palavra. Ele disse: não, você não vai me persuadir a deixar de fazer o jejum. Posso transformar pedras em pão, mas eu não vou fazer. Porque eu conheço a palavra de Deus e a palavra diz que não só de pão viverá o homem. Eu estou cheio da palavra de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu posso te resistir. É o que Jesus disse ao diabo. E é o que nós vamos dizer quando o diabo tentar nos trazer tentações. Nós vamos dizer: não, está escrito, em meu nome expulsarão demônios, então em nome de Jesus eu te expulso. Está escrito que nós pisaremos serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do mal. Em nome de Jesus nós fazemos isso e pisamos todo o poder do mal agora. Entende a necessidade de conhecermos a palavra de Deus? Entende a necessidade de meditarmos na palavra de Deus? Entende que nós podemos resistir às tentações, mas para isso tem todo um trabalho, um esforço nosso. Está cheio do Espírito Santo. Só podemos estar cheios se o buscarmos de todo o coração. Se dermos liberdade ao Espírito Santo. Só podemos resistir à tentação se jejuarmos, tirarmos momentos de jejum. Só podemos resistir à tentação se tivermos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente e professá-la com os nossos lábios. É a nossa defesa. E continua. Aí, aqui diz o seguinte: darei todo o poder sobre toda a glória desses reinos. Aí Jesus responde: está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele dará cultos. Ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele dará culto. Nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que amar o nosso Deus de todo o coração. Porque aí quando quiserem nos apresentar qualquer outro pseudo-Deus, nós vamos dizer não. Quando trouxerem até nós ofertas que nós sabemos que não vêm de Deus, por mais mirabolantes, por mais que encham os nossos olhos, por mais que sejam desejosas, nós temos que dizer não. Se não vem de Deus, eu não quero. Porque eu adoro o meu Deus e só a Ele dou culto. Eu só aceito o que vem de Deus. Só tem permissão para agir na minha vida o Senhor Deus. O que não vem de Deus não faz parte de mim. E depois, continuando o diabo a tentar a Jesus Cristo, ele levou Jesus e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança daqui para baixo. Pois está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam, e eles te sustentarão sobre as mãos para que não bata com o pé em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, quantas vezes nós recebemos tentações e é assim, vem na nossa mente: vai só um pouquinho lá, bebe só um pouquinho, faz só um pouquinho, não vai fazer diferença, vai um pouquinho até lá. Desafios, só um pouquinho. Eu falo: se joga, falando para Jesus. Você não vai se machucar, os anjos vão te segurar. Vai até lá. O diabo diz para nós: vai até lá, não vai acontecer nada. E aí a gente sabe que é um ambiente que não é propício. A gente sabe que é um ambiente que não vem de Deus. A gente sabe que vamos correr o risco, no mínimo, de nos afastarmos da vontade de Deus. E vem aquela tentação: é só um pouquinho, é rapidinho. Não, irmãos, não tentará o Senhor teu Deus. O Senhor nos guarda,
O Senhor zela por nós, mas o Senhor nos deu o livre-arbítrio. O Senhor não vai nos amarrar em casa e dizer: não saia, não faça, não vá até lá. Não. O Senhor deixa todas as orientações, toda a sua palavra escrita para nós, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que nós nunca possamos dizer: eu não sabia como agir. Está escrito, está na palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tenha o seu braço como braço forte. Não confie na sua força. Não confie no seu poder de resistência. Não confie na sua sabedoria. Confie na sabedoria que vem do Senhor. Confie no seu Deus, confiemos no nosso Deus. Confiemos na palavra de Deus. Sejamos totalmente dependentes do Senhor. Amemos o Senhor sobre todas as coisas. Irmão, quando nós amarmos o Senhor sobre todas as coisas, nós vamos ter o hábito de em tudo consultá-lo. Nós não vamos tomar decisão alguma. Lembra daquela passagem que um profeta de Deus disse a ele: não vá por outro caminho, vá por um caminho e volte por aquele caminho. Aí o outro profeta chega e diz para ele: Deus falou comigo que é para você ir por outro caminho. E ele desobedece a Deus e foi por outro caminho. Irmãos, quando Deus fala conosco, nós temos que ficar firmes naquilo que Deus falou. Ainda que outro profeta de Deus chegue e fala: não, mas não vai por esse caminho, volta por outro. Não, mas Deus falou comigo que era para voltar por esse caminho. O profeta até falou para ele, para o outro profeta: Deus falou que era para eu ir por esse caminho. O homem de Deus falou. Mas ele falou: não, mas Deus falou comigo. E aí ele se deixou levar por aquele outro profeta que falava uma mentira, e o pai da mentira não é Deus, é o diabo. Ele se deixou levar, saiu do caminho que Deus falou e perdeu a bênção. Ele foi morto. Irmãos, se Deus falou conosco, se você tem certeza que Deus falou com você, pode vir o profeta que for, pode vir quem for e dizer para você: não, muda, não volta por esse caminho, não vai por esse caminho, Deus falou comigo que não é para você fazer isso. Não, Deus falou comigo e eu fico com o que Deus me falou. Jesus ficou o tempo todo com o que Deus falava para ele, através da palavra de Deus. Jesus nenhum minuto saiu da palavra de Deus. E olha que o diabo usava a palavra de Deus, usava verdades aqui no caso, porque os anjos segurariam Jesus realmente. Ele usava verdades, ele usava a palavra de Deus, as promessas de Deus para tentar tirar Jesus do caminho. Mas Jesus sabia quem tinha falado com ele e o que tinha falado. Nós precisamos saber, irmãos, quem fala conosco e o que fala. Nós precisamos saber quando Deus fala conosco, e para sabermos quando Deus fala conosco é necessário que nós venhamos buscar o Espírito Santo de todo o coração, dar liberdade ao Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, estar cheios do Espírito Santo, porque assim quando Deus falar conosco, nós vamos reconhecer a voz de Deus. E se Deus falar conosco, não importa quem venha, não importa quem fale, está escrito, está dito, Deus disse para mim, eu não vou mudar. Deus disse, está escrito na palavra de Deus, eu não vou ceder a essa tentação. Aquele profeta mudou o caminho, perdeu a bênção. Quando nós saímos da vontade de Deus, nós perdemos a bênção, no mínimo. Mas a maioria das vezes, nós perdemos a bênção e pagamos um preço muito alto por sair da vontade de Deus, muito alto. Então nós precisamos saber que quando Deus falou conosco, é o que deve permanecer. E não importa quem venha, quem fale outra coisa, nós vamos fazer o que Deus falou. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus jejuou 40 dias. Jesus conhecia a palavra de Deus e a trazia em sua mente e em seu coração. Jesus amava como ama Deus de todo o coração. Ele, como homem, que ele amava Deus de todo o coração. Jesus obedecia a Deus. Jesus sabia quando
e como Deus falava com ele. Jesus resistiu às tentações. E lembre-se, Jesus era homem, ele estava como um homem com a mesma natureza que nós temos. Então Jesus passou por tentações? Passou sim, foi dito isso a semana passada. Nós vamos passar por tentações. E o diabo é astuto, ele não vai vir personificado e falar, ó, você faz isso, você faz aquilo. Não, nós vamos repreender, nós não vamos aceitar. Ele vem disfarçado, ele vem disfarçado em prazeres, ele vem disfarçado em riquezas, ele vem disfarçado em pessoas, ele vem disfarçado em situações, ele vem disfarçado e lança a tentação sobre nós. Ele usa até a palavra de Deus para que venhamos nos deixar ser enganados. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. É por isso que precisamos vigiar. É por isso que precisamos jejuar, orar, buscar a Deus de todo o coração, estar em comunhão com o Espírito Santo, dar liberdade ao Espírito Santo, conhecer e praticar a palavra de Deus. Porque assim qualquer um que vier falar conosco, o que não é da palavra de Deus, vier nos oferecer, seja o que for, nós vamos resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós vamos estar preparados para resistir a Satanás e seus demônios, ou as potestades malignas, como Jesus resistiu, Jesus como homem. E vejam aqui, e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou dele até o tempo oportuno. Quando o diabo tenta, a gente resiste, jejuando, em comunhão com o Espírito Santo, crendo, praticando, conhecendo a palavra de Deus, amando Deus sobre todas as coisas, sendo obediente a Deus, querendo estar na vontade de Deus e não abrindo mão de estar na vontade de Deus, renunciando à nossa própria vontade. Quando o diabo tenta de um lado, nós resistimos, ele tenta do outro, foi o que ele fez com Jesus. Tenta de outra forma, nós resistimos. Tenta de outra forma, nós resistimos. Aí chega a hora que o diabo se afasta. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Deus não nos mandaria resistir ao diabo se nós não pudéssemos. Quando nós estamos, como Jesus estava aqui, como homem, nós vamos poder resistir ao diabo e a todas as tentações. Nós estaremos cheios do Espírito Santo. Nós teremos a prática do jejum, nos consagrando a Deus. Não façamos jejum só para fazer pedidos. Eu tenho por hábito, toda Santa Ceia, eu jejuar em consagração da minha pessoa a Deus e em gratidão por tudo que Ele fez por mim, por meus familiares, por meus entes queridos. Toda Santa Ceia, pela graça e misericórdia do Senhor. Sei que muitas vezes é difícil, mas eu procuro estar cheia do Espírito Santo. Eu procuro buscar a Deus de todo o coração. É isso, procure. Se nós procurarmos, nós vamos encontrar. O Espírito Santo vai se achegar mais e mais a nós. O Espírito Santo, nós dando liberdade para Ele, vai poder agir em nós e através de nós. Então faça o jejum se consagrando a Deus, consagrando a sua vida a Deus. Faça um jejum em gratidão ao Senhor. Toda Santa Ceia eu faço esse jejum pela graça e misericórdia do Senhor. E às vezes é difícil, eu venho de outro município, falo, sem comer nada, dirigindo, mas eu venho porque nem só de pão viverá o homem. Eu venho ouvindo hino, eu venho ouvindo pregações e chego bem alimentada. Então, façamos o que Jesus fez. Jesus estava como homem e não foi à toa que Deus deixou esse capítulo e versículos de Lucas 4, 1 a 13. Só para dizer que ele passou por tentação? Não, para dizer para nós que nós vamos passar por tentação. Mas para dizer também que ele resistiu. E assim como ele resistiu, nós resistimos. Porque além do Espírito Santo, além de jejuarmos, de estarmos cheios do Espírito Santo, jejuarmos, orarmos, amarmos a Deus sobre todas as coisas, não tentar o nosso Senhor Deus, conhecer, crer e praticar a palavra, nós ainda podemos usar o nome de Jesus.
E quando nós usamos o nome de Jesus, sai o poder de Jesus e o diabo se afasta. Em nome de Jesus eu te repreendo. Aparta de mim, Satanás, porque eu não aceito as suas tentações. Eu estou liberta pelo poder do nome de Jesus. Está escrito: em nome de Jesus eu te expulsaria. Em nome de Jesus eu te expulso. Irmãos, é a conclusão de sexta-feira passada. Vimos que nós passaremos por tentações. O diabo não desiste, irmãos. Ele quer a nossa alma. Ele não desiste. Até na hora da morte ele se faz presente, tentando fazer com que a gente se deixe levar pela dor, pelas aflições, pelas dificuldades e nos afastemos de Deus, nos revoltemos com Deus. Mas nessa hora, Deus diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu vim afofar a sua cama. Creia, crê somente e me segue. Então vamos passar por situações difíceis, vamos passar por tentações e grandes tentações, mas não só tentações que virão diretamente do diabo, mas o próprio mundo nos enche de tentações. O próprio mundo. Às vezes a nossa mente faz com que a gente dê lugar a tentações que aparecem diante de nós. Mas estando firmado na palavra de Deus, conhecendo, praticando, professando a palavra de Deus, estando cheio do Espírito Santo, jejuando, orando, buscando a Deus de todo o coração, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, amando o Senhor sobre todas as coisas e não tentando o nosso Senhor, o nosso Deus, fazendo uso do poder do nome de Jesus, da graça do Senhor Jesus Cristo sobre nós, estando ciente do sacrifício de Jesus, estando ciente de quem somos e o lugar que ocupamos perante Deus e para Deus, nós vamos resistir à tentação, seja ela qual for. Você pode. Se você já conhece a Jesus Cristo, já entregou sua vida a Ele. Se não, vá até o seu quarto, feche a porta, só você e Deus. Fala: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo, porque até hoje eu tenho cedido às tentações e são muitas. Pai, mas a partir de hoje, eu tomo posse da libertação que vem do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus eu aceito e reconheço ao Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E não abro mão de servir a Jesus de todo o meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida, ou ratifica meu nome no livro da vida. E Senhor, me livra das tentações, porque em nome de Jesus, a partir de hoje, eu resisto a Satanás, seus demônios, às potestades malignas e todas as suas tentações. Eu me declaro menino dos Teus olhos. Eu me declaro tua filha, teu filho, instrumento nas tuas mãos. E eu me arrependo de todos os meus pecados. Cumpre em mim os teus propósitos, em nome de Jesus. E você verá o Espírito Santo habitando em você, o Espírito Santo te conduzindo. Leia a palavra de Deus, ore, jejue, busque mais e mais as coisas de Deus. Procure obedecer ao Senhor. Ame a vontade de Deus. Renuncie à sua vontade. E traga para junto de ti, para dentro de ti, a vontade de Deus, a presença de Deus. E deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? Resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Não há tentação que nós não possamos suportar, porque em nós habita o Deus vivo e ressurreto, através do seu Santo Espírito, o Deus Todo-Poderoso, aquele que já resistiu a todas as tentações e nos dá condições de resistirmos também. Se você crê, você verá a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Vamos passar essa palavra a todos. E quando surgir alguma tentação na sua vida, lembra, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito: em meu nome expulsará demônios. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Crê e verás a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Um final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita presença de Deus. E busca o Senhor de todo o coração. Tira um tempo de jejum só para se consagrar a Deus. Mais nada. E a cada dia você será mais fortalecido.
Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias